Bem-vindos, dopaminados e dopaminadas, para mais um episódio. Hoje um episódio que nós vamos falar mais uma vez de corrida, que é um esporte que vem muito a essa mesa, que está muito em alta e que traz muito para a gente, só que a gente vai além disso. Hoje a gente vai falar de propósito, hoje a gente vai falar de superação, hoje a gente vai falar de transformação. Tudo isso que a corrida pode trazer para as pessoas, por isso que ela tem levado tantas pessoas a querer correr, né? Eu tenho acompanhado a cada dia que a corrida deixou de ser uma coisa, eu vou confirmar isso com eles. Antigamente, aqui no consultório, eu escutava muito assim: ah, não, eu corro para emagrecer, eu corro para poder comer. E eu estou percebendo uma grande mudança nessa fala. Hoje as pessoas correm por um propósito, hoje elas correm por ser corredoras, hoje elas correm por participar de um grupo. Então hoje eu estou aqui com dois corredores, né? Vou passar para eles se apresentarem, que é muito melhor do que eu apresentá-los, que eles vão trazer o currículo aqui para a nossa audiência. Então, muito obrigado pela presença e a palavra está com vocês. Eu sou Luciana Ribeiro, tenho aí 2 anos que eu tô nessa jornada aí de corrida, e exatamente porque eu queria um esporte, talvez não de transformação, mas que fosse eu comigo mesma. E pegou de jeito, gostei, continuei, tô até hoje aí, já completaram aí 2 anos e tô super feliz nessa caminhada. Pô, que legal. E você, Dago? Eu sou Daniel Gomes dos Anjos, Perfeito. mais conhecido por Dago dos Anjos, ninguém me conhece pelo nome. Já tomou o nome. Já tomou já outro rumo meu nome, mas estou envolvido no esporte há 6 anos, vai fazer 6 anos. Comecei minha jornada dia 13 de janeiro de 2021, após passar por um processo de obesidade, depressão, né? Cheguei a infartar com 36 anos. Caramba. E hoje estou aí, graças a Deus, aí, contando a minha história através da corrida. A corrida veio para transformar literalmente a minha vida. Que legal, que legal. E eu queria começar justamente com esse questionamento aqui na mesa, transformação. Eu acho que essa é a palavra que vai ser chave aqui hoje nessa rotina, né? A história do Dago, ela é bem interessante quando a gente olha lá da onde você, né, a gente pode dizer, saiu e onde a gente chegou hoje através por causa da corrida. Aí eu queria que vocês trouxessem para a nossa audiência quanto que a corrida transformou de vocês. E aí, que no final eu queria que vocês dissessem para a pessoa lá que começou a correr, o que que uma frase que você diria hoje para o Daniel que começou a correr lá atrás, para o Daniel que começou a correr lá atrás. Então, quanto que a corrida trouxe de transformação na vida de cada um de vocês? Bom, todas as pessoas que você faz uma interrogação, tipo, por que você começou a correr? Sempre corre por um motivo. Ah, porque é para emagrecer, é para qualidade de vida, saúde, bem-estar, e sempre a pessoa tem um propósito. No meu caso, eu comecei a correr porque eu não queria me machucar, porque eu venho do futebol e eu vivia toda machucada, perna roxa. E eu falei: "Gente, eu preciso 40 anos, agora eu preciso de um esporte", e eu não queria sair dessa área de praticar esporte, que não me machuque tanto, que vai, eu mesma sei até onde qual é o meu limite, até onde eu vou. Mas assim, a corrida ela realmente é transformadora. A gente aí no mundo que a gente tá vivendo aí nas pistas, a gente vê muita gente e você vai ganhando gosto, e você vê as pessoas se transformando, ou é obesidade, ou às vezes é a depressão. Uhum. Então, vale muito a pena. O pessoal costuma dizer que é uma seita, né, mas eu assim, a pessoa pega amor mesmo e vai e continua, principalmente quando a pessoa vê aquela evolução, então ela costuma, gostar mais da situação e não para de correr. Perfeito. Hum. Vira um vício Vira um mesmo, né? vício. Uhum. E você, Dan? Eu pegando assim o gancho na fala Uhum. dela, né? Só completando, atrás talvez de uma doença sombria que a gente vê a depressão, ansiedade. A gente vê também casos de frustrações em relações assim abusivas, né? Que as pessoas vêm para a corrida para poder ter o famoso grito da liberdade, né? Para poder entender o próprio eu dela, sair Perfeito. de uma situação, né? Hoje eu, como treinador, tenho muito contato com isso. Uhum. Vejo as mulheres que estão tentando se sentir mais vivas por ter vivido num relacionamento
que limitaram elas serem mulheres, serem pessoas, né? Então, assim, vem esse complemento também. Então, a corrida ela vem com esse ar de transformação Legal. com histórias, né? Então, assim, essas histórias sempre se conectam, né? Tem histórias que impactam pelo grau de obesidade, que as pessoas transformam o corpo, Sim. mas também tem a parte psicológica também, né? Que eu acho que é a parte que é mais importante na corrida. A gente entende que o nosso eu escondido por trás de muitas frustrações. Às vezes você não consegue ser você em determinados pontos e a corrida te mostra uma coragem do primeiro minuto que você consegue correr sem parar. Quando você vai destravando seus primeiros quilômetros, ali você vai sentindo uma confiança que a vida não te deu ao Entendi. longo do tempo. E você vai construindo uma força, uma energia, vai gerando dopamina, vai aumentando ali a serotonina, gerando satisfação por cada conquista que você tem, que vem de 1 segundo até 1 quilômetro. Então, você vê essas histórias assim recorrentes, que é onde as pessoas meio que se libertam, né, do passado e se conectam com o presente, visando o futuro diferente, sabe? Essa é a visão que eu tive ao longo desse tempo. Bem legal, bem legal. Eu também vejo muito isso e você trouxe 2 fatos que me são muito relevantes, que eu acredito, né. O exercício também, ele tomou uma nova postura, não só da saúde metabólica, vamos colocar assim, né, tratar a obesidade, tratar a doença cardiovascular, que é bem interessante, mas essa saúde mental tomou conta, né, muito disso. As pessoas falam assim, até no episódio com o Edinho, a gente trouxe uma frase que foi bem interessante, assim, eu não sei se eu corro para melhorar minha saúde mental ou se minha saúde mental é melhorada com a corrida, né? Então, você Exatamente. tem esse ovo e a galinha aí. Quanto você vê isso hoje na assessoria e quanto você vê também das pessoas estarem realmente buscando a corrida como uma saúde mental? Pode falar. Então, muita gente quer correr, porque virou moda, né? Todo Aham. mundo quer botar um tênis e correr. Eu não aconselho que seja assim. Claro que você pode iniciar. Gostei? Não, é para mim. Procure um profissional. Eu acho que tem que ter um profissional. Eu, por exemplo, eu já comecei. Eu tô aqui, ó, com a camisa aqui Uhum. da minha assessoria, DW Corra Leve. A gente treina lá no Parque da Cidade, na Serra, em Uhum. Laranjeiras. Então, assim, eu já comecei já na assessoria, por quê? Porque a gente corre um risco muito grande de lesões. Se você não estiver bem fortalecido, você vai lesionar. Aí vai fazer o quê? Vai ficar frustrado. Ah, eu tô com canelite, tô com problema no joelho, tô assim. Por quê? Não fez fortalecimento, não teve um acompanhamento. Então, eu acho que é super, é necessário você procurar um profissional e já iniciar. Ah, gosto, quero continuar, achei legal. Procura um profissional e que vai dar tudo certo. Legal. E eu vejo isso assim também, né, dessa forma, não por Uhum. ter assessoria, Sim, porque sim. antes de ser assessor fui atleta e fui meu Uhum. treinador. Tive dificuldade de ter pessoas para me treinar, as pessoas não queriam me treinar porque viam que eu não tinha capacidade de correr com sobrepeso, 144 Uhum. quilos. E eu fui entendendo naquela metodologia a importância de você ter alguém por perto, só que aquele momento era meu. Então, passando por toda essa situação aqui que Deus me permitiu passar, eu aprendi muito com a dor. E vejo que hoje as pessoas elas normalizam muito uma situação de que correr 5 quilômetros é a coisa mais normal que existe, não é? Perfeito. Então, assim, às vezes a pessoa não acha que assim é um tênis caro ou é um relógio caro, não é. É um profissional que vai direcionar a atividade, seja ele da corrida, seja da academia, seja de qualquer modalidade. Você precisa de um profissional para poder te instruir o caminho sem que você possa se lesionar, que essa parte é muito importante. E se Uhum. tratando de corrida, tem a parte cardiovascular também que as pessoas não estão se atentando a isso. Estão se Uhum. enchendo de talvez de medicações, suplementações sem o auxílio também de nutrólogo, nutricionista, e estão tendo sérias complicações na corrida, Entendi. porque não está tendo direcionamento, porque assim acha que a coisa mais fácil do mundo é correr, não é, Não é só botar né? um tênis e sair por aí, né, como você falou. Exatamente. É. Então precisa assim desse direcionamento, desse aporte assim de um profissional que vai Uhum. instruir o caminho certo, porque a combinação, né, da atividade junto ao profissional vai chegar o que a gente sempre prega na assessoria. Eu acho que a maioria da assessoria pregam isso, que Uhum. é a essência da corrida, do estado físico, mental, espiritual. É você buscar o controle da ação que você está fazendo, é você buscar entender o que seu corpo está necessitando e também entender o que sua mente está pedindo. Que é o Uhum. grande limitador do corpo é a mente, né. Com certeza. Então Falha muita da bem antes, né. exatamente, muitas das vezes você vai relutando, resistindo contra esses fatores aí, e aonde vem as inconsequências, né.
E isso vai gerando frustrações até a pessoa desistir, né? Até desistir, falar que, como a gente já ouviu, que a corrida machuca, que a corrida mata, que a corrida envelhece, mas não é isso. Uhum. Não é exatamente isso. Então, assim, quando a pessoa tem um direcionamento, ela vê, por exemplo, a gente tem histórias como a minha, que saí de 144 quilos, apesar de ser direcionado por mim mesmo, mas depois Uhum. entraram profissionais para poder me auxiliar e ver que a gente saiu de um estado móvel para ter qualidade de vida, né? Perfeito. Então, assim, a gente vê que a corrida ela tem esse poder de transformação a partir do momento que tem um direcionamento correto. Ótimo. E ao mesmo tempo que a gente vê, assim, que vocês falam duas coisas bem interessantes também, que é essa talvez banalizar 5 quilômetros, né, e essa comparação que eu acho que você tem na internet, né, que a gente vê hoje em dia, a rede social ajudando muito, né, a gente fala assim: "Ah, a corrida é a moda". Eu falo que essa moda dure muito mais, né, a gente tem uma estatística que a gente é o segundo país no mundo que tem mais corredores, né, naquele arranque que saiu, a gente tem 13 milhões de corredores, a gente tem mais corredores no Brasil do que pessoas que moram na Suécia, se a gente Exato. comparar diretamente. Mais perto, por exemplo, dos Estados Unidos, a gente fica muito atrás ainda. Tem 60 milhões de corredores nos Estados Unidos. O número é muito pequeno, né? Ainda para quê? Eu acho que cresce muito, eu acho que essa moda tem muito espaço. Mas quanto você acha que a rede social colaborou para isso? É legal para levar a corrida para mais pessoas, mas quanto você acha também que tem um perigo da rede social, da banalização, por exemplo, dos 5 quilômetros? Você fala ou fala? Pode falar. Vamos falar os dois, né? Eu vou dar permissão para ela primeiro. Boa, Tá, então, boa. eu, As eu damas vi, primeiro. eu vi que ganhou uma proporção bem na época que sim da pandemia. Uhum. Tiveram até competições individuais na qual a pessoa corria e mandava, ajustava Ah, sim. e mandava, eu corri hoje 5 quilômetros e ia pontuando. Isso foi na pandemia, por quê? Para não ter aglomerações, então não tinha corrida. Uhum. E, posteriormente, as academias estavam fechadas, as pessoas não iam, então botava um tênis e ia para o calçadão correr, para um lugar mais deserto, não sei, Uhum. talvez uma pista, enfim. Então ganhou uma proporção muito grande. E isso, a internet começou a aparecer, de pessoas correndo, e ganhava medalha, chegava pelo correio e por aí ia. Então, começou a crescer. Então, a internet eu acho que ajuda muito nesse quesito. Porém, tem aquela parte que não é tão saudável, né? As pessoas começam ingerir um monte de coisa, porque acha que e vê um corredor que tá ali nas pistas e ganhando velocidade, fala, não tá sozinho, tem alguma coisa. Aí busca, e tem sempre o anjinho de um lado, o capetinho do outro, que vem e oferece, e a pessoa vai lá e tal. Eu acho que as pessoas têm que prestar muita atenção no que é saudável e que não é nas redes sociais. Nem tudo são flores, sabe? Uma pessoa que não tem um acompanhamento, que não tem uma estrutura, que não tem um treinamento ali certinho, ela não evolui. Ela vai, além de se lesionar, machucar, ela não tem a evolução. Então, ao invés de procurar evoluir com profissionais certos, eles buscam os atalhos que não são legais. Eu não Uhum. aconselho. Então, tem que prestar muita atenção que as redes sociais apresentam, que tem coisas que não valem a pena. Perfeito. É exatamente isso que eu vou falar. Talvez vai gerar uma polêmica, mas é uma polêmica que É. sempre... Problema geralmente dá like. O que acontece? Existem influenciadores Uhum. e existem blogueiros. Então, a Perfeito. diferença é muito grande. Uhum. Então, as pessoas, elas não estão entendendo qual é a proporção de cada um. O tamanho desse jogo. E o que acontece nesse meio? Essa galera que vem na blogueiragem, ela tá tomando espaço dos corredores. É algo que eu recrimino. É o Uhum. trabalho deles, ok, mas elas estão mexendo com a saúde física e mexendo com a saúde mental das pessoas. Vendem produtos que não usam, Uhum. né? Vendem produtos que não consomem e entram num ponto X que é na mente de uma pessoa que está precisando de ajuda Vai na dor, né? e hoje ela vai na dor. Então, por exemplo, uma pessoa que está começando hoje, você está com o seu canal aqui de podcast, você é um Uhum. cara muito inteligente, tem uma formação muito boa, você tem uma qualificação muito boa. Só que você não tem um número suficiente de seguidores para atrair aquelas pessoas que falam, poxa, fulano tem 1 milhão de seguidores, Perfeito. fulano tem 30 seguidores. Mas aqueles que têm 30, ele tem um conteúdo tão saudável, tão elaborado, tão Uhum. eficiente, que não tem a atenção que um
desculpa a expressão, Sim, fica à que um vontade. abobado, às vezes, de 1 milhão de seguidores Uhum. tem, e essas pessoas vão ali pela quantidade de seguidores, porque vira o hype. Sim. Aí essas pessoas vão pulando as etapas, que vão tirando 5 quilômetros, falando que é uma coisa normal de fazer, Uhum. e já querendo fazer uma pessoa que nunca correu 5 quilômetros fazer um desafio de 21 quilômetros. Isso é um absurdo. Absurdo. Isso é um absurdo, sem preparação. Uhum. Então, dentro dessa situação, eu vejo que a internet ela veio para potencializar a corrida, eu achei muito legal. E Uhum. quanto mais gente estiver correndo para a gente é melhor, porque é um mundo mais saudável. A Perfeito. gente vê que os hospitais, cada dia que passa, estão mais vazios, que as pessoas estão indo para a rua para praticar atividade física, seja corrida, caminhada. Uhum. Por exemplo, o englobamento da atividade ao ar livre cresceu muito depois da pandemia para cá. Enfraqueceu um pouco a academia, que a gente vê, só que as pessoas não pararam de se movimentar, pelo contrário, dobraram, multiplicaram assim a quantidade de pessoas, né? Então esse Perfeito. lado foi positivo. Só que o lado negativo vem em cima disso, né? Como ela falou, o anjinho e o coleguinha que vem para É. perturbar. E esses coleguinhas que vêm para perturbar é exatamente isso. Eles vão direcionando para o caminho mais estreito. Não fazem as pessoas percorrerem um caminho, respeitar o processo da base dos 1.500 metros, dos 3.000 metros, dos 5.000 metros, gerar eficiência naquilo ali, para quem sabe entender qual o perfil do atleta. É para 5.000, para 10.000, para 21.000, para 42.000? Não, a pessoa não, eu quero começar a correr hoje, vou correr uma maratona, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Perfeito. Então, essa é a situação que está gerando esse impasse hoje entre a internet saudável e a internet, um ciclo vicioso aí que tá virando um câncer pra gente, porque, É. na verdade, assim, eu acho que até você como nutricionista até atrapalha o seu trabalho também, porque você vê o tanto de inflamação que tem no corpo dos atletas, de pessoas que procuraram se automedicar, assim, suplementar sem saber aquilo que realmente o corpo necessitava. Então, dentro desse conceito, é o que eu vejo esse divisor, né, que a gente poderia se atentar muito a essa questão de quem influencia a gente. Perfeito. Eu também concordo muito com vocês. Eu vejo a internet com esses dois lados, né? A gente tem que tomar muito cuidado. E o que você falou, eu acho bem cuidadoso mesmo, porque e esses blogueiros sem nenhuma responsabilidade não tem nenhum órgão que fiscaliza, né? Então também você não tem onde cobrar, não tem onde, né, se aparar se alguma coisa acontecer errado, e eles simplesmente estão só ligando para o financeiro. Sim. Né? É like, é financeiro, é o que eles querem. E o que eu vejo também é que isso leva algumas pessoas a buscar esse caminho porque vem de uma ideia de dinheiro fácil, né? Hoje ganhar dinheiro com a internet é o sonho de todo mundo quer ali falar umas três bobeirinhas, todo mundo acha que é isso, a internet vende isso. E no fundo, é muito poucas pessoas que ganham muito dinheiro mesmo com a internet. E eu falo sempre isso, né? A informação de qualidade, às vezes, ela traz menos engajamento, mas se eu informei uma pessoa e ajudei com a saúde, eu prefiro muito melhor do que ter 10.000 likes num post e-mail. Então, eu sempre defendi isso, eu sempre levei minha nutrição assim, eu prefiro sempre levar conteúdo de qualidade, que eu tenha menos seguidores, que eu tenha menos like, mas que eu informe, né, de verdade. E eu vejo muito isso aí, esse pulo, né? Mas eu também vejo isso, né? Porque correr 5 km não dá mais tanto like, né? Você tem que correr 42. Eu tenho que desafiar. Mas há uma diferença muito grande. Fazer 5 km e correr 5 km. Cara, né? Essa verdade. É a diferença. Eu falei isso esses dias com um amigo meu, a gente estava nadando, e vou correr a meia maratona de Vitória agora esse final de semana, né? Tivemos até com o Bernardo aqui no último episódio. E ele falou assim: você não vai, não? Rapaz, eu só corro 5. Mas aí eu falo para as pessoas: só que ele corre 5 abaixo de 17, né? Ele corre realmente 5 quilômetros, né? Aí eu falo pro que eu só corro 5, né? Eu falo assim: então você não é corredor nada, sacou? Vocês estão enxergando. Uma coisa que eu queria que vocês trouxessem, que você falou, que ela falou também. Você falou no início lá da participação feminina na corrida. Saiu um estudo recente por que você tem menos mulheres nas longas distâncias, mas hoje, por exemplo, em quase todas as provas do Brasil, até 21 quilômetros, a maioria é mulher que está na largada. Mas ainda a gente não tem as mulheres, na grande maioria, no 42 e nem ainda, por exemplo, num full Ironman. Sim. Né? Como é que vocês enxergam a participação feminina? A gente tem um lugar de fala aqui para falar disso, né? Como é que você enxerga? Pois é, então, eu vou falar por mim, tá? Eu ainda não me sinto preparada para fazer 42 quilômetros, nem participar de um Ironman.
Uhum. Eu não me sinto preparada. Um triatlon, por exemplo. Tem 2 anos que eu corro e tem pessoas que já têm pouquíssimo tempo e já vai encarando. Não sei se É, é legal. terminar não é completar. É. Bom, eu digo Não sempre, ó, é não completar. importa quão devagar você vá, mas você Uhum. não pare, mas uma hora você chega. E assim, realmente as mulheres estão ganhando espaço na Uhum. corrida, você vê muito mais aí, você vê mulheres correndo e certinho, pegando pódio e gostando e sendo abraçada aí pelos os apostadores aí, né? Porque tem que já rola aposta já, vai pegar Já pódio, tem não vai. bet na corrida. É. Tem. Mas assim, eu acho que vai crescer mais. Tem Uhum. muita gente vindo, tem gente que tem vergonha, quer correr, mas fala, eu não vou, porque eu vou ficar com vergonha, fulana passa muito rápido e tal, e fica com vergonha de ir pra corrida. Mas aí lá no seu cantinho, em um parque, algo assim mais escondido, tá correndo. Uhum. Aí quer pegar performance, quer melhorar pra depois ir pras pistas. Tem muita gente camuflada, muita mulher, tá? Eu vejo. Correndo na madrugada, Correndo escondido. quietinha, na calada da noite, depois vai aparecer aí nas pistas. E você na assessoria lá, como é que é isso? Então, assim, pra gente hoje, assim, eu falo de um modo geral, não só na Uhum. assessoria fora, eu falo No total. no total, que acho que a grande dificuldade das mulheres se arriscarem em médias e longas distâncias é a falta de companheirismo e a falta de respeito que se tem com elas. Uhum. As mulheres sofrem com muitas inseguranças para poder fazer um treino mais longo, porque além de ter responsabilidades em casa, a gente sabe que é muito difícil na vida da mulher atleta, que principalmente quando ela é mãe, que Perfeito. trabalha, tem que arrumar um espaço para cuidar da sua Uhum. saúde mental e física ao mesmo tempo. É igual eu falo, a corrida para a mulher hoje ela se torna uma terapia, né? Então, as longas distâncias elas se tornam meio que um desafio Dobrado. dobrado, porque às vezes elas não têm um apoio para ter ou um marido Uhum. ou alguém para poder acompanhar nos treinos longos, que precisa sair muito cedo. Ou até cuidar da casa, né? Exatamente, mas eu acho que essa parte do cuidar da casa ela consegue. Consegue alinhar. Só que quando ela vem para a rua, ela tem mais dificuldade. Entendi. Pela insegurança que se tem sobre a É. questão dos assédios, Entendi. sobre a gente vê Aham. constantemente aí tentativa de estupro, desculpa Uhum, a não. palavra, né? Uhum. Mas assim, a Mas é gente vê realidade, muito né? isso. E isso vai assustando as mulheres, Sim. porque elas se tornam assim fragilizadas, né, com essa situação. Mas a partir do momento que se tem um Uhum. aporte, né, para poder dar essa estrutura para ela poder treinar, ela tem mais confiança. Eu vejo que elas não entraram de cabeça ainda nessa questão entre os 21 e 42 por conta disso, mas a crescente da mulher na corrida é absurdo. Absurdo. No 21, na verdade, já tinha, assim, no Rio agora, 21 já teve mais mulheres do que homem. Sim. Vitória eu não sei dizer. Vitória tá parando com isso ainda. Tá parando, tá parando. Porto Alegre já tinha mais mulher no 21 do que homem, então Exatamente. no 21 elas já estão chegando. E teve essa pesquisa do Ironman e relatou um fato engraçado que foi o que você comentou. Eles perguntaram aos homens e às mulheres, os homens porque eles achavam que as mulheres não iam para as longas distâncias e as mulheres o porquê que elas não iam. A maioria dos homens responderam o que você respondeu: falta de insegurança ou assédio na corrida. E a maioria das mulheres não respondeu isso. Ela respondeu porque é realmente uma falta de tempo geral, porque a mulher dá mais importância à família também. Porque, por exemplo, eu mesmo coloco isso. Eu acordo, por exemplo, já tive alguns casais aqui que também falam assim: eu treino para um Ironman, por exemplo, 5 horas por dia. O homem, ele não se importa em ficar 5 horas fora de casa, chegar no final do dia e brincar com as crianças. A mulher, ela sente falta de estar com os meninos mais tempo. Foi o que, né, foi a maioria da resposta. Então, eu acho que a gente está criando, e eu acho que também criar esses possibilidades, né? Foi o que você falou, talvez também uma rua mais segura, grupos de corrida que corram com mulheres, grupos só de mulheres, né? Não sei se isso seria o caminho mais ideal, mas eu acho que mais banheiros femininos nas provas, químicos no meio da prova, porque a mulher também, né, para fazer as necessidades, ela precisa de um banheiro, então... E tem um local isolado para ela, né? Porque, igual, por exemplo, eu achei bacana agora, talvez vai destoar um pouquinho o assunto, mas vai se conectar. No Rio e São Paulo, os metrô tem um vagão agora só para mulher. E gera um pouco mais de segurança para evitar essa questão de assédio. Imagina você fazer um local reservado assim para uma mulher talvez fazer suas necessidades. Exatamente. Que o homem em qualquer lugar ele para. Agora a mulher já tem uma certa dificuldade em relação a isso, né? E nas médias a gente tem até a área de amamentação, né?
No Ironman esse ano a gente teve uma Exatamente. área de amamentação para as mulheres que estão amamentando poderem ir também, então é mais uma Em opção. 2023, lá em Berlim, quando eu corri, eu vi essa cena. Eu falei, cara, isso aqui é diferente É demais. uma Aí coisa eu, realmente. Interessante. E uma coisa que eu falei no início também, que a gente falou de transformação, eu queria que vocês trouxessem qual foi esse gatilho da transformação, né? Você já fez a educação física quando você estava obeso ou foi depois no processo de emagrecimento? E que momento foi esse estalo? Ah, eu não quero mais estar pesando 140 quilos, eu vou buscar algo para mudar minha vida. Desde o início já era corrida ou foi acontecendo no meio do processo? cara, foi acontecendo no meio do processo. Como é que foi a base? No dia, acho que dia 20 de dezembro, a gente foi fazer uma viagem em família para poder passar Natal e Ano Novo junto. Eu comecei a sentir uns picos de estresse. Só que em setembro, eu fiz um exame e fui diagnosticado com 68% de gordura corporal, com testosterona, tipo assim, 84. Você vai falar, como? 84 testosterona. E eu não tinha hormônio suficiente para ser pai. Né? Então o médico falou comigo: seu coração tá igual um coração de galinha. Se você não mudar, você vai morrer. Literalmente assim. Eu sentia Um ultimato. palpitações, né? Ele deu um ultimato, doutor Renault, né? Acho Uhum. que Deus o tenha, que eu acho que ele até faleceu já, procurei referência dele, não achei mais. Então ele falou isso comigo. Falou, você tem que sair daqui já com a cabeça mudada. Isso foi em setembro. Só que eu perpetuando, eu tomava muito medicamento, eu fui lá para poder trocar o medicamento. E a Uhum. partir daí, quando ele fez aquilo comigo, eu fiquei com aquilo na cabeça. Cara, eu não vou poder ser pai novamente. A minha esposa, ela estava fazendo um tratamento para Uhum. poder Engravidar. engravidar, e ela é da área da educação física, né? E Uhum. eu, assim, cara, com 144 quilos, achando que eu tava super bem, só que depois que eu olhei para mim, não me reconheci. Só que eu ainda tinha dentro de mim aquela sensação. Ah, o que eu faço, esses marombeiros não fazem. Eu tinha essa situação que Uhum. eu achava que eu estava bem, eu Se estava iludia um pouco, me né? iludia, porque o que eu fazia era o suficiente para me ser feliz. É aquela história, você nunca vai ver um gordinho triste, É. até que ele fique sozinho. E quando eu ficava sozinho, eu sofria, eu não dormia, né? Eu tinha várias aflições, enfim. E quando chegou o gatilho, dia 11 de janeiro de 2021, foi quando eu falei, cara, eu preciso mudar. Eu não posso ver mais assim. Foi quando eu sentei na praça do ciclista, no banco da praça lá, para poder amarrar meu cardápio ali, eu infartei. Eu tava sozinho, não tinha ninguém para me ajudar. Caramba. Não tinha ninguém para me ajudar. E ali eu consegui voltar, não sei como, foi um Deus, mano. milagre divino. Eu voltei sem nenhuma sequela, consegui voltar caminhando para casa e eu vi uma notícia que tinha um desafio de 15 dias para emagrecer no CrossFit. Né, que até agradeço meu amigo Valmer, que me abraçou como um pai nesse momento, que me cedeu a academia para poder treinar sem pagar, porque eu não tinha Uhum. condições de pagar naquele momento, estava desempregado, tinha acabado de tomar golpe na hamburgueria que eu tinha montado, enfim, Tudo errado. foi tudo errado. E nesse sentido, cara, eu peguei e comecei no cross, e vi dentro do cross uma possibilidade de correr, porque eu vi os caras correndo, Uhum. falei, cara, onde eu vou correr igual esses caras? Só que o pessoal meio que ficava rindo, porque eu fazia tudo adaptado, né? Sim, Um cara começadas. imenso, vai correr igual os caras um dia. E o cara, eu alimentei aquilo na cabeça. Só que a gente estava dentro de um ciclo de pandemia. E quando acabaram aqueles 15 dias, deu lockdown. Fechou toda a academia, fechou tudo. O que eu vou fazer? Até então, eu não pensava a Correr. corrida, eu só pensava em cuidar da minha saúde mental. Eu queria saber o que minha mente conseguiria fazer com o meu corpo. Uhum. E eu fui e me isolei lá em Minas. Eu fiquei 3 meses na casa da minha avó lá em Minas. Na verdade, fiquei um mês, depois eu voltei de novo para 2 meses. Que nós tivemos 2 picos de lockdown e depois Sim. voltou normal. E nesses picos eu estava indo para lá. E lá eu me isolei, comecei a treinar. Eu falei, eu vou usar o meu corpo, né? Porque ninguém queria me treinar. Eu comecei a usar meu corpo em movimento, fazendo agachamento a fundo, burpee. E coloquei a corrida como um anexo ali para mim, foi gerando satisfação, porque quanto mais me machucava, mais prazer eu sentia. Porque eu falei, cara, eu quero sentir dor. Você fala, Uhum. você é maluco? Não, eu quero sentir dor. Porque eu quero saber até que ponto a minha mente Até pode onde eu sou suportar capaz. essa dor. E fui levando, e foi uma coisa natural. E quando eu cheguei depois desses 3 meses, eu já cheguei aqui com 15 quilos a menos, com a energia acima, correndo mais do que os caras, correndo com 115 quilos, 100,
25 quilos, 128 quilos, ainda correndo mais que os caras, que eu tava quando eu tava treinando, eles estavam parados. Sim. E fui perdendo peso até eu chegar aos 100 quilos. Quando eu cheguei no 100 quilos, meu corpo começou a responder melhor. Tava mais leve, a pressão na articulação já não tava tanto. E foi ali que veio o gatilho, de entender assim, que ali eu comecei o processo de entrar na faculdade. Só que eu entrei na faculdade, tranquei a faculdade, porque eu comecei a ter muitos compromissos com a corrida. Entendi. Que eu comecei a ganhar performance, eu comecei a pegar o gosto de competir, comecei a viajar. Eu não corria no estado, só corria fora do estado. Mas eu sou quase um atleta, né? Exatamente. A minha primeira corrida oficial foi a São Silvestre. Saindo da São Silvestre, 2 meses depois eu estava correndo a Maratona de São Paulo. 3 meses depois eu estava correndo a Maratona de Buenos Aires. Aí eu fui. Aí Engatou. fui engatando e fui entendendo, e a partir dali eu fui entendendo o processo da atividade. Foi onde eu firmei na faculdade. Entendi. Falei, agora eu preciso entender isso aqui para poder aplicar em mim o processo de treinamento correto, para poder não lesionar, porque ainda estava com sobrepeso, né? Tava com percentual de gordura alto, eu precisava estruturar meu corpo. Como? Como ninguém queria me treinar, eu comecei a resolver me treinar. Comecei a estudar e comecei a me treinar, tanto na parte nutricional, como na parte de psicologia, quanto na parte educacional, na parte de educação física. Então eu fui meu psicólogo, meu treinador físico e também fui meu nutricionista, porque eu tive curiosidade de saber quais alimentos que eu precisava comer para deixar meu corpo forte e também ter a queima de gordura. Errei muito, porque nesse período eu parei de tomar remédio por conta própria. Eu tomava 8 medicamentos. E os remédios, quando eu tava tomando, me faziam mal. Aí eu falei, esse remédio tá começando a me fazer mal. Eu parei de tomar por conta própria. Ainda tava desempregado, ainda tava com a vida um pouco bagunçada financeiramente. Aí quando eu entrei na faculdade, foi a convite de um doutor, até agradeço ele aqui da Centrocol, doutor Carlos Avanza, que me ofereceu a oportunidade, junto ao pessoal da Academia CrossSave, para pagar os 3 primeiros meses da faculdade para mim. Para poder dar um start e para dar um embalo. Aí eu comecei. Aí depois de 1 ano e meio de faculdade foi onde eu comecei a montar minha assessoria. Aí a partir dali minha chave virou. Entendi. Sensacional. E como é que o Kenny apareceu na história? Vamos entrar Rapaz, nessa história. Já ouviu falar do poder da mente? É forte. É forte. E foi a mesma coisa que aconteceu em Berlim, aconteceu no Quênia. Eu falei, um dia eu vou no Quênia. Eu não corria. Mas antes você foi a Berlim. Antes eu fui a Berlim, em 2023. Então vamos dar em ordem cronológica. Vamos falar de Berlim primeiro, depois a gente chega no Quênia. 2023. E nesse período que eu passei por essa transformação, eu falei que iria correr as 7 maiores maratonas do mundo. As majors. Só que não eram as majors. As 7 maiores que você... Que tinha no mundo, né? A major era uma... A major é uma marca. É uma marca. Só que assim, todo mundo errou de mim. Todo mundo errou de mim. Eu falei, ok, continua. Eu vou correr as 7 maiores maratonas do mundo. Aí pesquisei. A primeira maratona foi considerada uma das maiores do mundo, era de Buenos Aires. Com 6 meses eu tava lá. Aí o pessoal já olhou assim, como assim? Como que você chegou lá? Falaram que eu ia me machucar, porque eu realmente não tinha treinador, eu fui meu treinador. E, cara, eu fui levando isso como combustível. A cada riso irônico, eu fui levando como combustível. E quando eu saí de Buenos Aires, eu já vim direto para um processo para correr a Garota. E nesse dia, o Kipchoge tinha feito a maratona em 2 horas e 1:09. E nesse dia, na largada da Garota, eu falei, o ano que vem eu vou correr em Berlim. Aí todo mundo riu de novo. 2023 eu tava onde? Tava em Berlim. E antes mesmo de eu começar esse processo, eu já admirava o Ademir Paulino, que é um dos mentores do grupo Kenya Experience, né? Meu grande irmão, meu treinador, meu padrinho, que eu via ele e falava, cara, eu acho elegante isso que o cara faz. Então, mesmo gordinho, eu fazia aqueles educativos. Tinha aquele espelho ali, né? Eu tinha ele como referência. Então, assim, mesmo não tendo envolvimento com corrida, eu fazia. Então, assim, eu era um gordinho que tinha mobilidade. Eu conseguia encostar minha cabeça no joelho. Eu conseguia ter uma flexibilidade para poder fazer extensão de movimentos. Minha mecânica sempre foi bem limpa, através daquilo ali. E eu falei, um dia eu vou pro Quênia. Só que isso eu esqueci. Passaram-se uns anos. Eu não sabia que existia esse projeto Kenya Experience. Foi em 2025, eu tive a oportunidade de levar a minha filha para consagrar a Nossa Senhora lá em Aparecida, como ela nasceu através de um milagre, e depois ela teve um outro milagre após o nascimento dela, ficou internada 8 dias na UTIM, porque o pulmão dela foi tomado, né, por uma mancha que ninguém sabe explicar,
E depois de uma experiência que eu tive com Nossa Senhora, aquela mancha sumiu no outro dia. Os médicos começaram a chorar e não entenderam. Ela falou, isso aqui é um milagre, né? Isso aqui é um milagre. Então, eu não sei explicar na medicina o que aconteceu. Uhum. Eles estavam querendo entrar com antibiótico, não precisaram entrar com antibiótico naquele momento com ela, porque aquilo ia agredir muito ela, né? Ainda mais recém-nascida. Recém-nascida. Então, ela tinha dificuldade de respirar, o pulmão dela estava inflado, então com essa mancha preta, ela... Assim, gerou uma preocupação de até talvez colocar a vida dela em risco. Não sei se era exatamente isso que eles queriam me dizer. Então, a partir dali, quando eu saí desse propósito que eu fui para Aparecida, eu conheci o Ademir. Aí ele falou comigo assim, eu conversando com ele, falei, cara, como que funciona o Quênia? Ele falou, você quer ir pro Quênia? Eu falei, eu não sei. Como que funciona? Você quer ir pro Quênia? Enquanto eu não falei, eu quero, ele falou bem assim, você só consegue as coisas aquilo que sua mente atrai. Se você pensa em uma coisa, essa coisa vai acontecer, não importa a hora, o dia ou o local. Então alimenta, porque tudo vai conspirar a favor daquilo que você está pensando e mentalizando. Cria o poder na mente na sua vida, nunca duvida da sua capacidade. Então assim, eu fui e voltei lá atrás e lembrei quando eu pedi Berlim, Buenos Aires e tudo isso que eu vivi com as 168 corridas que eu tenho hoje e as 19 maratonas. E quando eu parei para pensar nisso, em setembro de 2025, quando ele recebeu essa proposta, 2026, agora em abril eu fui pro Quênia, passei uma experiência lá de 15 dias e tô para voltar para lá agora em abril para ficar mais um mês. Legal. Então assim, foi uma coisa que veio de dentro para fora, uma coisa que eu senti, vivi, né, e realizei. Sensacional. E vamos falar então também de conquistas, né? A gente já falou de transformação, a gente falou de como chegar, a gente falou de corrida. O que você considera hoje sua maior conquista dentro da corrida? Assim? Não precisa ser um pódio em si, né? Pode ser algo que a corrida te deu. Olha, eu vou dizer que amizades. É lindo, tá? A gente faz muitos amigos na corrida. Mas eu já venho de muitos pódios, tá? Eu já... Você é atleta de Não, elite. pois é. Não, Pode ser não. Pode ser Mas, pódio também, assim, porque um pódio é bom. primeiro- Eu ganhei um só da minha vida, eu tive o prazer do Ademir estar no pódio comigo, É. né? Lá no Capixaba de Ferro. Foi o único que eu ganhei da minha vida, mas Você tava tava lá. naquele dia lá Tava Tava naquele naquela dia. corrida lá. Aí foi a primeira vez que eu ganhei um pódio da minha vida. Aí eu participo de um grupo, que tem muita gente do Brasil todo, não sei se você conhece o fisiologista Gerson Leite. Conheço. E a gente tem um grupo de coworking que a gente debate toda quarta-feira a gente debate um artigo, e lá tem muitos corredores, aí eu viro meu Instagram, todo mundo mandando, o que o Ademir tá fazendo aí em Vitória? Eu falei, vem aqui e tal, na assessoria daqui e tal. Então, fala dos pódios também, né? Então, minha primeira corrida, eu comecei a treinar com assessoria logo de cara, né? Aí 15 dias depois eu fui em uma corrida em Marechal Floriano. Mas fala pra gente, assim, como é que você viu a assessoria em algum lugar? Você buscou ela de primeira? Como é que foi essa história? Então, eu sou professora de educação física em andamento, em construção ainda. Tá estudando. E eu já fazia aula com esse professor, que é o Danny Wesley. Ele ainda não tinha essa assessoria, DW Corra Leve. Ele começou a implantar nesse projeto, que é lá na Serra, o ProF, a corrida. Então, eu já fazia esse treinamento com ele dentro desse projeto do ProF. Depois, ele lançou a assessoria DW Corra Leve, então eu já fui para a assessoria dele. 15 dias depois, já com assessoria, mas antes eu já fazia esse treinamento. Entendi. Surgiu uma oportunidade de ir para Marechal Floriano fazer a primeira corrida. De 5 quilômetros eu peguei pódio, fiquei igual você, toda feliz. Eu falo que é porque ninguém nunca Eu falei, corre que não sabe, né? Falei, meu Deus do céu, primeiro pódio, nossa, pensa como que eu fiquei feliz, então eu nunca esqueço esse pódio. Depois desse, eu fiz uma outra corrida que foi aqui em Vitória, em Camburi, que foi a Med Sênior. Aí eu peguei pódio de novo, falei, pronto, agora desandou. Eu sou boa nisso, né? Eu acho que eu sou boa nisso, eu vou continuar. Então, aí eu já tenho, acho que 28 pódios. Pô, parabéns. Então, e muitas corridas, mas 28 pódios é o que dá valeu. Eu não tenho nem lugar mais para colocar troféu em casa. Lá em casa não, troféu. Pois é, tem que dar uns troféus por aí. Então, assim, a minha maior conquista, independente de pódios, eu acho que não só você pode... Cada um corre do jeito que acha que vai ser legal. Não, tipo assim... Pensando só em pódio, eu acho que muita gente vai lá, se diverte, faz amizade, saúde, qualidade de vida, longevidade, bem-estar, que a pessoa fica muito endorfinada, fica muito legal depois que corre. Tem o pós-prova, que é bem emocionante.
Então, eu acho que eu fiz muitas amizades verdadeiras, eu quero levar para o resto da vida. A corrida me mostrou muitas pessoas verdadeiras. E assim, a gente acredita que ainda existe muita gente boa no mundo, por mais que a gente já passou por várias outras questões lá Perfeito. atrás, de pessoas que a gente depositou total confiança, depois foi lá e puxou o nosso tapete. Você não pode negligenciar essa situação, mas você também não pode jogar isso para além e dizer todo mundo é Botar todo assim. mundo nessa mesma régua, né? Também Exatamente. concordo com isso. Então, eu acho que a corrida, ela me trouxe muitos amigos, uma pessoa que é muito especial para mim, o Dago. Eu conheci também nesse mundo Na de corrida. corrida. E já englobando a parte de corrida, logo depois eu entrei no clube, que é o GAI, sou federada, Uhum. e ele é o vice-presidente do clube, vice-treinador, vice-presidente treinador do clube. É. Dupla Então, função. dupla função. Então, foi assim que eu conheci ele, e a amizade que eu quero levar pro resto da vida, uma pessoa que é essencial na vida, acho que de qualquer um. Legal. E assim, eu acho que a corrida, ela te proporciona muitas coisas boas. Se você souber filtrar, peneirar ali, você vai longe e vai ser feliz. Perfeito. E você? Então, a minha história com ela não é tão, assim, conquista como a dela, né? 28 pódios, eu só tenho, acho que uns 8 ou 10 pódiozinhos aí, perdidos. Tá ótimo. Mas deu Tá pra... melhor, tá no caminho. Tá com um, ó. Tá. Mas é igual eu falei, a minha grande proposta na corrida sempre foi a questão de qualidade de vida, né? Me Uhum. superar. Eu até entender o propósito real da corrida, eu enfrentava sol, chuva, e quando veio a frase do Marcos Striders, né, que fala Uhum. uma coisa bem forte pra gente sobre a vida e leva o esporte também. Só sabe dar valor à sombra quem um dia andou no sol. Perfeito. Então, assim, a gente sofreu muito, né, durante essa caminhada e fui vendo que a corrida ela gerou essas conexões entre histórias, pessoas, né? E isso foi algo que mexeu muito comigo, que me fez, assim, hoje, né, entender que quando eu resolvi ser treinador, quando eu desliguei a minha função atleta para ser treinador, eu vi o quanto eu pude contribuir diretamente na vida das pessoas, Legal. principalmente na coisa que hoje mais afeta o ser humano, que é a saúde mental. É você entender com quem você está trabalhando, é você entender com quem você está convivendo. E exatamente assim, pegando o gancho no que ela falou, sobre as oportunidades de conhecer histórias e pessoas. Legal. Também faço da dela minhas palavras, uma pessoa que eu vou levar para a vida, né? Uma pessoa com um coração assim gigante, né? Que sempre está disposta a ajudar os outros. E eu acho que é isso que a corrida proporciona para gente. A gente criar comunicações, criar relações e, acima de tudo, assim, falar sobre a vida, porque às vezes a gente está aqui naquele silêncio devido ao barulho da minoria que é maldosa, que os poucos que fazem barulhos. Sim. Eles acabam calando a multidão que é boa. Então, essa galera que é boa, ela existe. Tem muita gente boa. Concordo. Só que ela não se manifesta. E hoje, nós, tanto eu, você, ela, nós somos um canal de graça na vida de alguém. A gente impulsiona alguém. Quando você chega assim, é tão legal ver a pessoa falando assim: Poxa, me inspirei em você Tô para correndo mudar por de sua vida, causa. tô correndo por sua causa, eu mudei meus hábitos por você. Mas essas pessoas sempre estão em silêncio. Elas estão observando em silêncio, esperando só uma oportunidade assim. Às vezes você, num dia ruim, você não posta, não treina, a pessoa, você parou de treinar. É aquela pessoa que você está motivando, que ela está todo dia ali olhando seus stories, está olhando a sua entrega e buscando em cima daquilo ali uma mudança na vida dela também. Sim. São os relatos que eu ouço, né? E para mim é muito satisfatório de ver que da onde eu saí, aonde eu estou chegando e aquilo que eu posso construir lá na frente. E isso é tudo em conjunto. É dividir aquilo que eu tenho, não é dividir aquilo que está sobrando. Eu acho que é isso que o Papai do Céu ensina pra gente. Você dá o que está sobrando é fácil. Agora, você dividir aquilo que você tem, que é o tempo, a atenção, o carinho, o abraço, acho que isso é muito difícil. E quando você divide isso, você traz alguém de volta pro jogo, é aquilo que você falou aqui mais cedo. Você faz uma live para 30, mas se você resgatar um, Valeu a pena. já valeu a pena. Então, acho que essa é a nossa missão aqui. Eu acho que é o que me satisfaz hoje. Saber que eu, ela, você está sendo um canal de graça na vida de alguém, proporcionando uma mudança e uma transformação na vida de alguém. Isso que a corrida representa para mim. Legal, muito bom, sensacional.
Agora, vamos voltar lá pro Quênia, né? Porque eu também tenho Volta minhas curiosidades do Quênia. Eu gosto muito de um vídeo que é um meme da internet, né? Que o cara postou correndo a 4:20 no Quênia e todo mundo passando por ele ali, né? Sim. É verdade que a gente tem essa cultura de corrida no Quênia, as crianças vão para a escola correndo, né? Vamos trazer um pouco do Quênia para mim, porque eu acho que muita gente tem essa curiosidade e você teve esse prazer de passar 15 dias lá, né? O que você pode contar pra gente do Quênia? Cara, o Quênia é algo indescritível. A vila de Tem, ela se move correndo. Você vai ver pessoas com mochila nas costas correndo para o trabalho, você vai ver pessoas com Bíblia na mão correndo para a igreja, você vai ver crianças correndo para a escola. Então, assim, a cidade respira corrida, porque a corrida é o meio de transporte deles e também é o meio de sobrevivência. Então, você olha para um atleta que está aposentando e você olha para uma criança que está em evidência, 5, 6 anos, que ela já olha para aquele cara e fala: eu vou ser corredor. Qual a sua profissão? Vou ser corredor. Por quê? Eu vou mudar a vida da minha família. Então, assim, tudo passa pela corrida com eles. E é tão interessante isso, porque teve um treino que a gente estava fazendo lá, uma senhora com a sandália. Eu tenho esse vídeo aqui, eu não sei se dá para mostrar, Não, você me manda que eu coloco, né? entendeu? Vou te mandar aqui Uhum. agora. Eu tenho esse vídeo aqui, que é uma coisa que eu achei muito interessante, que a gente estava fazendo um treino a 4:08, a 4:08, e me aparece essa senhora com a bolsa de 5 quilos, Uma sandália. do lado, com sandália, cheio de roupa, e te mandei agora. Aham. Vai E, estar na tela aí pra vocês verem, pessoal. e ela passa correndo plena, cara. Plena, a gente olhando assim, foi surreal aquilo aí, assim, já tínhamos visto crianças, né? Mas aquela cena chamou muita atenção da gente. Uhum. A gente já viu aquilo, algumas coisas parecidas aqui de fora, Sim. mas quando você tá perto Quando você ali, presencia aquilo de muito perto, né? é diferente, cara. É diferente, porque eles vivem na extremidade de tudo. Por Uhum. exemplo, eles são gratos por tudo, são gratos pela vida, são gratos pela falta de alimento, eles são gratos pela falta de água. Então eles não têm nada e aproveitam tudo. Uhum. E a gente tem tudo e não aproveita nada. Essa é a grande diferença que existe entre o queniano, entre um atleta queniano e os demais. Porque eles falam uma coisa muito importante dentro desse ciclo. Antes do eu existe o nós. Legal. Eles não prevalecem assim o ego deles. Uhum. Não querem dizer que são melhores do que a gente, pelo contrário. Eles se colocam sempre numa escala abaixo da gente, sabendo que eles são os melhores. E tem uma outra situação assim que implica muito, né? E me impactou muito foi quando chegaram e perguntaram para eles: como é que é a sua vida? A minha vida foi feita para ser vivida. Se Deus me deu a oportunidade de acordar hoje, eu não posso viver de qualquer jeito. Porque às vezes faltam água, às vezes os caras treinam 3 a 4 dias sem comer. Não é porque eles querem, porque não Não tem. tem mesmo. Então o tempo todo eles estão agradecendo, louvando, reclamando. Então às vezes você vê o cara ali correndo no treino a 4, 3,50, Uhum. 2,50. Você não sabe o fardo que o cara carrega. Ah, o cara é bom porque tem uma genética boa. Mas por trás disso tem uma história de um ser humano, que poucas pessoas sabem. Tem uma história que tem atletas ali que às vezes estão em estado de desnutrição. Tem atletas ali que estão passando por um processo de desidratação. A gente sabe quanto isso é importante para a performance. Em nenhum momento você vê os caras reclamando. Só vê os caras correndo, vê os caras se dedicando, vê os caras se entregando e agradecendo. Então, assim, isso é algo que se mexeu muito comigo, né? Essa parte humana deles, mesmo assim, é o que eu falo. Eles não têm nada e te oferecem tudo. Legal. E esse projeto lá, eu vi também que vocês fazem um projeto social também lá, Sim, né? Eu acho legal a gente trazer isso para cá, leva, né, material escolar, né, exatamente. comida. Como é que funciona isso? Então, eu tive a oportunidade, né, através do Ademir, para ser uma espécie de embaixador e responsável pelas organizações do material escolar, kit de higiene pessoal para levar para as crianças lá do Quênia. Esse ano de abril nós levamos para lá 350 kits de material escolar. Quero até agradecer a Papelaria Rainha, que foi o nosso principal colaborador nesse projeto, e aos atletas e às pessoas que contribuíram financeiramente com cada kit, né? Levamos lá para 350 crianças, mas ainda teve um baque no meio disso, né? Calculamos 350 crianças, mas tinham 740 crianças. Nossa. E quando a gente foi para a segunda escola, foi a coisa mais linda que aconteceu. A gente teve que destrinchar os kits. A gente distribuiu uma bolsa que estava com caderno e uma pochete com lápis, caneta, apontador. Então, para poder atender a Para quantidade, dobrar os kits, né? a gente deu aquilo. E a parte que veio mais uma lição de aprendizado e ensinamento.
os meninos ficaram um felizes pelo outro. Ah, você ganhou uma bolsa, que legal, você ganhou uma pochete, eu ganhei um caderno. Não teve aquela situação, ah, eu ganhei o caderno, ah, eu ganhei... Não, eles ficaram felizes porque eles ganharam algo. E começaram a louvar, agradecer, aquilo assim, veio mais uma pancada, sabe? De olhar assim, será que o ser humano tem mais necessidade de reclamar ou agradecer? E uma criança ensinando isso pra gente. Em cima de um grau de necessidade extrema, assim, né? Então, assim, participar disso efetivamente para mim foi muito satisfatório. E agora, em abril de 2027, a gente está com a meta de levar 1.000 kits para lá. Legal. Né, para poder atender justamente essas 750 crianças e ter uma reserva de 250 para algum imprevisto, né? Para a gente dar o kit completo, né? Então, assim, muito bom. Foi algo assim que me trouxe uma experiência muito bacana, né? Porque eu já tenho um projeto social aqui também, que no final do ano eu faço doações de cesta básica, um propósito que eu construí com a minha afinada mãe. Né? Já tem há 13 anos que a gente já faz essa campanha Natal Criança Feliz. Então não foi assim tão difícil, né? Que isso já está dentro de mim, né? Você, né? Em cima dessas necessidades que a gente passou na infância, a gente trouxe ela para nossa realidade. Então a gente só está partilhando aquilo que Deus deu pra gente de presente um dia, né? Sensacional, muito bom. Parabéns por todo esse incentivo aí e todo esse apoio a quem precisa, né? E vou puxar um pouco para o meu lado, né? Eu queria que vocês falassem agora como que vocês veem a importância da nutrição para o corredor. Né? Eu aqui como nutricionista quero ouvir essa agora de vocês. Quanto que a nutrição é importante para esses 28 pods aí? Aí sim. Viu? Bateu. Não, então, é essencial. A pessoa que tem um acompanhamento com o nutricionista, é certo, vai ter uma alimentação saudável, vai saber a hora certa para se alimentar, para poder ganhar energia. Porque se come de qualquer jeito ou não se alimenta, não vai render. Vai ficar com baixa energia, não vai conseguir mostrar. A mente pode até querer fazer, mas o corpo não vai sustentar. A pessoa não vai estar preparada. Então, assim, eu estou um pouco, assim, meio que isolada da nutricionista, mas tô fugindo. Mas, assim, eu já sei o caminho certinho, como seguir. Claro que as coisas vão mudando, a idade vai chegando, você precisa mudar, precisa suplementar, precisa, né, e vai lançando coisas novas, que, né, mais completas. Mas, assim, eu acho que é essencial, é fundamental. Se não tem, corre e já procura, porque vale a pena. Você dá. Então, cara, é uma coisa assim, muito interessante de falar. Eu gosto de falar isso com meus atletas sobre a importância de você ter um acompanhamento com nutricionista, acompanhamento nutricional, porque a sua performance passa pela sua alimentação. Perfeito. Eu acho que é o retrato daquela história que a gente fala. Você é o que você come. Né? Se eu tiver errado, vocês me corrigem, então. Eu vou fazer um pequeno adendo. Eu acredito que é o que você absorve, né? Porque talvez passa pelo intestino e não entra. Então, assim, eu vejo que, por exemplo, muitas pessoas às vezes ficam estagnadas, assim, na questão assim, eu quero baixar peso, ou eu quero ganhar massa. Você tá comendo certo? Você tá suplementando corretamente? Você já fez um trabalho? Aí vai naquele achismo, por exemplo. Por que eu falo isso com autoridade? Porque eu passei por isso. Em um momento eu tive, como não tinha condições financeiras, eu tive que ser nutricionista. Sim, então, na pele, né? Eu senti na pele, eu provei tudo em mim. Deu certo para eliminar 54 quilos em um ano, foi ótimo. Mas ali também eu perdi massa muscular. Né? Eu não consegui, talvez, chegar no nível de performance que se eu tivesse um acompanhamento ali. Eu cheguei, por exemplo, meu melhor tempo para 5.000 foi 17,58. Estatisticamente, eu vendo, eu poderia ter chegado a 16 se eu tivesse um acompanhamento nutricional. Então, hoje eu mostro para os meus atletas a importância de você ter não só um nutricionista, como um nutrólogo, né? Para você entender ali como você vai trabalhar suas valências, a sua saúde em conjunto. Porque não é só sobre a performance num treinamento personalizado. Ela passa por um ciclo que vai da nutrição até a fisioterapia. E as pessoas, às vezes, não sabem também que elas precisam descansar através da alimentação também, né? E a hidratação, né? Que é onde muitos negligenciam essa parte que é muito importante também para a questão de performance. Perfeito. Eu falo muito isso, que as pessoas têm
preguiça de levar água para a corrida, né? E água mesmo, que eu vejo as pessoas, por exemplo, mais importadas com botar um eletrólito do que água em si, né? E sal não hidrata ninguém, você precisa de água para Exatamente. hidratar. Eu falo, gente, você tem que levar água para tomar o eletrólito, para você ingerir o carboidrato, você tem que ter água, Exatamente. né? E as pessoas estão negligenciando Se demais não a água e cola chega. nas placas, eu até pegando um gancho aqui, Uhum, que a gente falou lá no Quênia, teve um rapaz lá que ele é viciado em gel, não gosto de uhum. tomar água, mas eu tomo meu gel. O cara usa, numa prova de 10 km, usa 4 sachês de gel. Eu falei, cara, isso é absurdo, velho. Você não tá entendendo o que você tá fazendo. Uhum. E lá, através da curiosidade, conversei com o coach Emanuel, que virou um grande amigo meu, o cara tá se esforçando para falar português comigo. Né? Que legal. É engraçado. E lá tem um método. Eles usam o gel na fração correta. Uhum. Que a cada sachê de gel, o gel foi feito para ser diluído na água. É isso aí. Ele não foi feito para ser inserido direto, ele foi para ser diluído em 160 ml de água, Uhum. com 15 gramas de carboidrato. Uhum. É porque quando a gente, só te interrompendo, Aham. né, para trazer a parte técnica do Sim. porquê disso. Existe, né, isotônico, que é o Sim. isotônico pronto, ele tem de 6 a 8% dessa proporção. Sim, Essa é a proporção do nosso sangue. exatamente. Então, na hora que chega esse fluido no nosso plasma, a absorção disso pelas nossas células é contínua na osmose. Se eu boto ela hipertônica com mais carboidrato, ela não desce nem no meu estômago e eu tenho essa dificuldade absortiva no meu intestino. Exatamente. Então as pessoas, né, têm essa loucura, ainda mais hoje que a gente está falando aí em 120, 150, 200 gramas de carboidrato por hora, as pessoas estão com essa loucura de quanto mais melhor e às vezes ela nem oxida aquilo, né? Exatamente. Né? Cada corpo reage de uma forma diferente, só que a pessoa não sabe ver o padrão de fisiologia de cada um, né? Uhum. Eu vou porque o Yamajef, que é jeca, botou 150 gramas que eu vou botar porque eu vou... Não é isso, cara. É isso aí. Tem um estudo por trás disso que os caras não consomem carboidrato em treino. Eles não consomem. Eu tô falando que eu trabalhei lá com eles lá esses 15 a 20 dias. Você não via nenhum atleta consumindo sachê de gel. Os caras tomavam eletrólitos, o carbogel na água. Diluído. E dando 3 Diluído. bicadas a cada 5.000 metros. É, o profissional hoje em dia, mesmo, como ele tem a área de escape, é muito mais o pó misturado em água do que gel em si, né? Exatamente. Porque já tem a água junto ali para hidratação, né? Aí você vê o cara usando gel, você vê o cara colocando cápsula de sal, o cara usando isotônico, tá fazendo o corpo virar uma bomba calórica. É. Você vê muita gente chegando vomitando, passando É. mal. E principalmente também hoje, pegando o gancho da sua modalidade também, que é o triatlo, eu até falo com alguns atletas da corrida que não entendem o nível de desidratação em água. Sim. O atleta ele desidrata muito mais Mas- dentro da água do que fora da água. E as pessoas não param. Ele perde pro meio, que tem mais água do que ele. Exatamente. Absorve toda a energia do corpo. Aí quando vai ver, o cara não leva um eletrólito, o cara não leva água para fazer uma natação de 2, 3 mil metros, achando que é a coisa mais normal. Aí vem para cá com a perna bamba, com desidratação, dor de cabeça, fadiga, e não entende. É por isso que eu falo que, às vezes, você tendo esse direcionamento de um profissional que vai te capacitar, que vai te preparar para a modalidade que você quer seguir, a alimentação, ela passa por isso. Perfeito. Não é só pegar e fazer, botar um tênis e sair correndo e botar uma nadadeira e sair nadando. Então, passa por uma situação que envolve profissionais que vão te ajudar a desenvolver performance. Sensacional. Eu concordo com você, eu também vejo essa evolução. Eu acho que a nutrição evoluiu muito nesses tempos, né? Eu tenho até uma aula que eu chamo ela de Londres a Londres, que eu pego a primeira maratona em 1908, que foi feita em 2 horas e 55, com nada de carboidrato intratreino. E essa aula ela chega em Sebastian Sauer no Sub-2 em Londres de novo, usando 120 gramas de carboidrato, com a Malten indo ao Quênia e passando 21 dias analisando esse atleta para saber exatamente quanto de carboidrato ele precisava para fazer o Sub-2. Exatamente. Então a gente hoje tem a capacidade, né? Lógico que isso está num nível muito profissional de individualizar ao máximo essa quantidade, mas a gente tem hoje aqui, por exemplo, com o expirograma, você consegue saber quanto o atleta está oxidando e consegue encaixar ali a quantidade correta, individualidade. Então, e eu falo assim para a pessoa, é muito fácil você entender como a nutrição vai ajudar. Se você começa a fazer, o desempenho vira outro. Esse dia, uma das coisas que eu mais gosto de ouvir, quando você trabalha bem a nutrição do atleta, esse dia um paciente meu me ligou depois da Maratona do Rio e falou assim, Ângelo, obrigado, eu fiz meu Sub-3 que eu tanto queria na vida, eu agradeço a performance que você me deu, eu acho que eu vou conseguir a vaga que eu quero para Boston com esse tempo, só que o que eu quero mais te agradecer,
que eu não tô precisando apoiar em nada para descer essas escadas aqui, porque eu sempre acabava toda a maratona não conseguindo descer uma escada. Agora eu tô tranquilo, se eu quisesse correr hoje, eu correria. E eu tenho certeza que isso é graças à nutrição, que foi a única coisa que eu mudei dos meus últimos tempos para cá. Então eu também sou suspeito a falar, mas faço Eu nutrição. vou entrar numa polêmica rapidinho de Pode ficar à um vontade. minutinho, que é justamente entre o sal e o quejeca. Uhum. Eu sou ainda defensor que o melhor maratonista que nós temos hoje, em todos os tempos, é o Yamajef Quejeca. Por quê? A primeira maratona dele, ele provou isso agora, em Buenos Aires. Eu concordo com você plenamente. A primeira maratona dele, ele fez 1h59:41. Uhum. Com possibilidade de ter feito essa maratona, eu fiz as estatísticas dele, o pessoal me chamou de doido. De ter feito essa maratona em 1h58:53. Mas por que você chegou a essa conclusão, Dago? Ele pulou a última hidratação. O Saulo perde uma também, mas assim... Mas ali no final foi o que deu o gatilho. Eu concordo com você. Pra mim, eu tenho pra mim que ele vai bater o tempo do Saulo em Valência. Ele vai bater 1h58, 1h58:53. Quando eu ditei semana passada, eu falei, Tá gravado. ele vai bater 56:50 em Buenos Aires. O pessoal me chamou de doido, ele bateu. Foi incrível. O cara é muito forte, cara. Não, e o que eu acho mais impressionante dele, ele é recordista de uma milha ainda até hoje. Todas né? as distâncias. Né? Eu acho que caiu de 5 dele, que teve o holandês bateu de 5 dele, 3 segundos, se eu não me engano, por 3 segundos. Mas assim, ele é tão forte na curta distância como na maratona em si, porque a primeira maratona, tem até um meme interessante, né, que fala assim, é a sua primeira maratona? Foi. Você fez Sub 2? Fiz. Você bateu o recorde mundial? Bati. Então você ganhou? Não. Ficou em segundo. Mas eu acredito também que ele é um dos grandes atletas aí. E engraçado é que ele bateu todas, né? 1.500, 3.000, 5.000, 10.000, 21 e os 42. Sim. O recorde dele foi quebrado agora, de 3.000, com o garoto do Quênia, que estava treinando com a gente lá no camp. 17 anos em Oregon agora, no campeonato Sub-20, que bateu para 7,28, bateu no peixe de 2,29. Olha aí. Não é 17 anos, os 3.000. Quebrou agora, depois de 4 anos quebraram o recorde dele. Sensacional. Eu só queria pedir um momento aqui para agradecer os nossos patrocinadores, né, que é a Comprocard e a Compropay. Sem eles nada disso aqui seria possível. Eles já estão com a gente aí partindo para esse segundo ano de podcast, estão sempre do início. E às vezes eu só pergunto assim, por que o Ticket Alimentar patrocina um podcast de saúde e performance? Hoje, dentro da Comprocard, a gente tem um hub de conhecimento, onde eu faço um vídeo semanal falando sobre nutrição e performance para colaboradores, como você render mais dentro do seu trabalho através da nutrição. E a lei no Brasil, se você quer fornecer o ticket alimentar para o seu colaborador, você tem que instruir ele sobre nutrição. Só que isso é muito pouco fiscalizado e cobrado. Só que ultimamente isso voltou à tona e vai ser cobrado, então a Compropay já está projetando para o futuro e fornecendo esse hub, quem contrata ela como ticket alimentar, e a empresa vai ter direito a esse hub onde as pessoas podem ter ali o seu conhecimento de nutrição complementando, e os podcasts vão lá para dentro também, vocês estão fazendo parte desse futuro. E eu queria fazer outra questão também, que é uma corrida que vai ser bem legal, que vai ter agora no dia 20 de setembro, que é o Passos pelo Coração, uma corrida voltada muito aí pelo Setembro Vermelho, que fala sobre essa importância cardiovascular que a corrida traz pra gente. E vai ser legal que ela vai ter um talk também, né, falando sobre saúde dentro da corrida. Então, você se inscrevendo tanto para a corrida de 5 km ou para a caminhada de 3 km, você tem direito lá, quando você for pegar o seu ticket na Multivicas, lá em Vila Velha, a participar do talk, que vai ser no dia 19, a partir das 9 horas até meio-dia, né, trazendo também conhecimento ali com vários profissionais ali, né, da saúde, cardiologista, fisioterapia. A Priscila é um excelente profissional, que é da RTE, até que tá falando que faz essa parte de respiração, né, do atleta aprender a respirar. Então, vai ser bem legal. Então, se inscrevam, dê força a esse evento, que é bem legal, né? Uma corrida ajudando mais uma causa, né? Pessoal, eu queria passar para vocês agora, a gente está dando mais de uma hora aí de podcast, agora para vocês fazerem finalmente e trazer algum assunto que não foi tocado ainda, para a gente daqui levar para a nossa audiência. E também, se quiser fazer, né, a propaganda de vocês, fique à vontade. E foi um prazer ter vocês aqui. Então, quero deixar o convite para quem ainda não tem assessoria. Fique à vontade, apareça no Parque da Cidade, que é a assessoria DW Corra Leve.
vai estar lá presente nas terças-feiras e quintas-feiras, às 19 horas. É das 19 às 20 horas. Pode ir lá, faz 2 treinos experimental. Se gostar, fecha com assessoria, valor acessível, não é nada brusco, cabe no bolso de todo mundo. Legal. E, para além disso, vai ganhar performance e não vai se lesionar nas corridas. E quem sabe não ganha um pódio, né? E quem sabe pegar um pódio, né? Eu ajudo lá. Qualquer coisa, só Boa. conta comigo. Conta o caminho, né? Ensina o caminho mais perto. Você, Dago. Então, também, nós temos assessoria em Vila Velha, né? Não é concorrência, vamos trabalhar Tem sério. espaço para todo mundo. Tem Né? espaço para todo mundo. Né? Estamos com a assessoria ali em Vila Velha, na Praça dos Ciclistas, justamente onde vai acontecer essa corrida, né? Exato. Então, ali nós estamos ali toda terça e quinta, de 19h30 às 21 horas. Estamos trabalhando com um grupo de performance também, Legal. recrutando novos atletas aí para poder trabalhar o alto rendimento. Se tiver interesse, entre em contato com a gente, @Dago dos Anjos. Também agradecer a Corra Barato, né, que vem calçando nossos atletas aí com os tênis chineses aí, que veio para fazer barulho aí no mercado nacional, né? Agradeço o nosso amigo, parceiro Heitor, que veio dar essa oportunidade para esses meninos aí, né, vestir, né, dar um tênis, que sabe como é importante os atletas terem equipamento de performance, né, com um bom equipamento de performance. A gente sabe que tudo passa por isso, e a dificuldade que a gente veio para poder ter um equipamento de qualidade, né? Então ele deu essa oportunidade e quero agradecer ele que está em parceria com a assessoria, e a Saizinho, né, que vem dando suporte para a gente também na suplementação de treino, e a Elite Tri também, que vem participando aí com a suplementação de isotônico e carbogel para os atletas aí nas provas longas. Legal, muito legal. Queria agradecer muito a presença de vocês, e agora eu vou falar aqui com a nossa audiência, né, para seguir o canal, acionar o sininho para ser sempre lembrado. A gente está batendo 70 até 80 mil visualizações em cada vídeo, e ainda temos 2.200 inscritos no canal. Então muita gente vê a gente e esquece de seguir. E eu sempre falo isso, eu nunca montei esse canal pensando financeiramente, sempre foi para levar informação de qualidade para quem precisa, porque quanto mais a gente informa as pessoas sobre um assunto, mais saúde eles vão ter, mais educação a pessoa vai ter e vai ser mais plena. Então segue a gente para mais episódios presentes. Se você gostou do episódio e acha que alguém pode se transformar através da corrida ouvindo esse episódio de hoje também, manda para aquele seu amigo que está lá, né, pensando ainda só em sedentário, que eu tenho certeza que pode ajudar ele. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Um abraço. Obrigada.